Ok, e eu vou seguir o meu roteiro. Boa tarde e boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria comunicar que esse painel conta com o apoio da CrossLingo e que está realizando a tradução entre português e inglês. Para selecionarem uma língua, cliquem no ícone do globo que vocês poderão optar pelo português ou inglês. Our panel today has the support of Acroslingo, which is providing translation between Portuguese and English. To select the language you prefer, click on the globe icon at the bottom of the Zoom screen. Eu sou Juliana Spadotto, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cambridge, a CUBIS, e para me ajudar hoje com o Q&A, eu conto com o Alexandre da Trindade, que é o presidente da sociedade. Para as pessoas que estavam na primeira sala, eu vou reforçar um recado. Para as que não estavam, aí vai um convite. Entre os dias 1º e 12 de novembro, a CUBIS participa da organização de uma grande celebração do centenário de Paulo Freire, em Cambridge. Essa celebração promove um encontro e uma colaboração inédita entre acadêmicos de Cambridge, movimentos sociais e a educação popular no Brasil. Serão 2 semanas de eventos discutindo a educação emancipadora pensada por Freire. Eu colocarei mais tarde nos chats os links que vocês podem acessar para ter mais informações e se registrarem em um evento ou mais. E antes de começar, os avisos. Esse evento está sendo gravado e estimulamos fortemente que vocês façam as suas perguntas no Q&A e de modo a termos um debate rico e interessante após as apresentações. Quando fizerem a pergunta, por gentileza, identifiquem o palestrante a qual a pergunta está direcionada. E para os palestrantes que gostariam de fazer perguntas aos colegas, o Q&A é desabilitado para vocês. Então, por favor, coloquem no chat ou cliquem no ícone da mãozinha e façam as perguntas também no final, que a gente pode ter uma conversa mais enriquecedora. Então, bem-vindos de volta. Nessa sessão, nós teremos as apresentações dos resumos selecionados para o painel de educação, que falam sobre os desafios para a educação no contexto da pandemia Covid-19. E para começar esse trabalho, essa noite, e essa tarde, eu convido a Dulce Maria Franco, que é da Universidade Lusófona do Instituto Politécnico da Lusofonia, e Francilene Duarte, da Faculdade de Laboro. Na verdade, é uma equipe que tem o trabalho, e eu acho que é a Francilene que vai apresentar. E o título do trabalho é O Impacto da Covid-19 na Educação, Percepções de Estudantes do Ensino Superior Brasileiro. Então, Francilene... Não é, não, sou eu. É a Dulce mesmo. Minha professora, as duas. Então, as duas maravilhosas podem começar. Pode começar, então. Posso? Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar em meu nome e em nome de todos os elementos da equipa deste projeto, cuja comunicação iremos aqui apresentar, a comissão organizadora do 9 Oxbridge Conference on Brazilian Studies. É para nós um privilégio participar neste importante evento. Gostaria igualmente de saudar todos os painelistas desta sala e também todos os outros que nos seguem via Zoom. Esta comunicação tem como título O Impacto da Covid-19 na Educação, Percepções de Estudantes do Ensino Superior Brasileiro. É fruto de um trabalho que se iniciou em Portugal, com 2 instituições de ensino superior privadas, a Universidade Lusófona de Lisboa e o Instituto Politécnico da Lusofonia, através da Escola Superior da Lusofonia, e que continua no Brasil com as faculdades da Faculdade de Laboro e a Faculdade Unopar na secção de Parauapebas. Ora, a equipa que constitui este projeto é formada pela professora Francilene, que está aqui também comigo na sessão, a professora da Faculdade de Laboro do Brasil,
a professora Marinalva Araújo, da ONOPAR, da secção, da Faculdade ONOPAR, da secção Paraupedas do Brasil também. Eu, portanto, já fui apresentada. E a professora Micaela Fonseca, da Universidade Lusófona de Portugal. E, finalmente, a professora Maria Neves, que é coordenadora da equipa da Universidade Lusófona e do Instituto também Superior da Lusofonia. A equipa, portanto, no início de 2020, como sabem, um vírus letal causou uma pandemia a nível global. Esta pandemia modificou o nosso cotidiano, quer pelas medidas sanitárias que foram utilizadas, quer concretamente pelo distanciamento social que tivemos que fazer. Ora, o que é que aconteceu? O setor educacional foi dos mais afetados. De repente, as nossas sociedades abertas fecharam-se e as escolas tiveram que suspender as atividades letivas presenciais. Para dar continuidade ao ano letivo, não, é para trás, depois, para dar continuidade ao ano letivo, o que é que, portanto, as atividades de ensino presencial foram, é para o número 3, é para trás. Francilene, pronto, é aí, pode ficar aí, pode, não, para 3. Exato, pode ser assim, pronto. Isto acontece nas tecnologias. Ora, para dar continuidade a essas atividades, o modelo presencial foi substituído pela modalidade de aprendizagem remota. Se as tecnologias já eram, portanto, recursos importantes no processo de ensino e aprendizagem, elas tornaram-se o artefacto principal no ensino remoto. Os professores de diversos níveis de ensino reinventaram métodos e dinâmicas de aulas, recorrendo ao ensino remoto como uma forma de diminuir a transmissão do vírus. Quanto à questão de partida, a questão de partida que norteou esta investigação, eu estou a apressar porque só temos 10 minutos, de que modo o ensino remoto desenvolveu ou não competências sociais, emocionais e digitais dos estudantes brasileiros no ensino superior e os objetivos da investigação foram captar e comparar as percepções dos estudantes sobre o ensino remoto nas aprendizagens, analisar as repercussões desta modalidade de ensino nas competências sociais, emocionais e digitais e, concretamente, sobre a metodologia que nós utilizamos um tipo de metodologia misto, que envolveu pesquisas qualitativas e quantitativas. Ora, estas pesquisas estas pesquisas foram efetuadas em duas faculdades, já anteriormente ditas, a do Laboro e a Universidade de ONOPAR, da secção de Paraupedas, e envolveu os estudantes destas duas instituições de ensino superior. Quanto aos procedimentos de recolha de dados, construiu-se um questionário que foi validado e aplicado online. Quanto à análise e interpretação dos dados, elas basearam-se em duas análises, a estatística e a de conteúdo. E por aqui fico, eu passo então a palavra à professora Francilene. Como a professora Dulce, boa tarde a todos, boa noite também a todos, a todas e todes. Como a professora Dulce muito bem apresentou, essa pesquisa ela foi aplicada em duas instituições também aqui no Brasil, uma no Maranhão, outra em Paraupebas, e os resultados nos apresentam, uma no Maranhão foi no curso de Pedagogia, graduação e licenciatura, e em Paraupebas a gente teve aí um mix de 3 graduações, Pedagogia, Psicologia e Administração. Os resultados mensurados, eles nos apresentam que o ensino remoto, ele potencializou as competências digitais, que as metodologias ativas, que são justamente estratégias de ensino que são centradas na participação efetiva do estudante na construção do seu conhecimento, na construção do seu processo de aprendizagem, elas favoreceram de forma significativa a aquisição do conhecimento dos alunos do curso de Pedagogia no Maranhão. O ensino híbrido, ele permitiu que esse estudante da Faculdade de Paraupebas,
ele desenvolveu ali habilidades, além do próprio aprendizado do conteúdo, mas também desenvolveu autonomia, organização e a própria gestão do tempo. Essa discussão, e aí a gente traz isso de forma sistemática aqui nos resultados, né? Aí essa similaridade de pontos positivos e algumas questões também que foram destacadas como pontos bem diferentes das instituições. Essa discussão acerca do ensino remoto, ele se pauta também nessa questão de profunda desigualdade econômica, de carência, né, a equipamentos tecnológicos, acessibilidade, a falta de acessibilidade, né, no uso da internet, e além da falta do domínio dos meios digitais dos alunos e também de alguns professores. Então, muitos conteúdos são complexos, né, e não podem ser, a priori, aprendidos de forma individual pelo aluno, sem nenhum tipo de interação que possa favorecer, por exemplo, a aprendizagem e possa desenvolver também a questão das competências sociais. Então, apesar de vivermos na era dos nativos digitais, né, o acesso à internet não é igual para todos. Logo, o aprendizado pode não se concretizar, obviamente, para todos, e a gente pode ver isso de forma muito clara na pesquisa. E aí, como pontos negativos, né, essa falta de a pouca interação dos alunos, essa deficiência dessas competências sociais, a necessidade real de estar socializando, e aí isso deriva também de uma melhor formação dos professores no uso das tecnologias, das práticas, das metodologias ativas em sala de aula, a dificuldade também com o acesso à internet, né, e o acesso a dispositivos pedagógicos, ao próprio acesso ao aparelho celular, um computador, um tablet, enfim. E aí a gente conclui, considerando o nosso tempo, né, que a desigualdade é gigante entre os sistemas públicos e privados. Enquanto alunos de instituições privadas, eles aprendem por meio de diversos cursos, diversos recursos e diversas estratégias combinadas com vídeo, com aula ao vivo, com aula gravada, com envio de tarefas, com mentoria, com sessões de grupos menores para tirar dúvidas. Muitos estudantes das instituições públicas sequer têm acesso à internet. Então, a pesquisa nos permite colocar a desigualdade no centro desse debate. Então, as soluções tecnológicas que asseguram a continuidade do ensino, frequentemente, elas vão aí exacerbar as desigualdades. Então, apesar de professores e alunos se reinventarem para se adaptar ao ensino remoto, muitos, ou eu posso dizer, a maioria, não estava preparado para tantas mudanças que vieram para a área educacional. Contudo, eles seguem aí a cada dia mais aprendendo e tentando se adaptar ainda a esses recursos. Então, a educação remota, ela só será eficiente para professores, para estudantes, com eletricidade adequada, com conexão à internet, com computadores, com tablets, com aparelho celular, com espaço físico adequado para se estudar, para trabalhar. E, embora as evidências, né, indiquem aí que a rápida transição para o ensino remoto foi bem sucedida em alguns países, como China, Singapura, a Estônia, ainda há poucas reflexões sobre as estratégias utilizadas, e aí isso indica que a necessidade de um maior entendimento sobre esses tais aspectos, e aí em nível global. A compreensão desses fenômenos, ela se torna importante uma vez que o retorno das atividades no campo da educação já vem acontecendo, né? Algumas instituições estão sendo proposto aí esse modelo híbrido de aprendizagem. Então, dessa forma, para concluir, de fato, cabe compreender melhor aí a situação do Brasil e de Portugal, em particular, né, no contexto educacional, diante desse enfrentamento da pandemia. As crises ensinam aos que estão abertos
ao novo, né? Eu espero sinceramente que depois dessa pandemia a educação volte melhor e mais forte. E não poderia deixar de citar Paulo Freire, né? Um país como o Brasil, manter a esperança viva sem dúvida, um ato revolucionário de coragem. Então, mantemos a esperança na educação. Muito, muito obrigada. Essas são as nossas referências, nossos contatos. Perfeito. Muito obrigada, Francilene, muito obrigada, Dulce, muito obrigada a toda a equipe. Eu acabei não interrompendo porque estava no final, então eu nem avisei, mas muito obrigada pela sua apresentação e voltaremos com ela depois. E seguindo, tem a apresentação da Fernanda Leal, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, em UFS, e o título do trabalho é Institutional Discourses of Internationalization of Higher Education in the Context of COVID-19 Pandemic. Então, Fernanda. Obrigada, Juliana. Eu vou compartilhar, então, minha tela para fazer a apresentação. Por favor, só confirma se está dando para ver. Isso, deu. E só lembrando de todo mundo mutar enquanto tem a sua apresentação. Ok? Obrigada. Então, boa tarde a todas, a todos. Muito embora a minha apresentação tenha sido feita em inglês, eu vou apresentar em português. Então, como a Juliana falou, o nome da apresentação é Discursos Institucionais de Internacionalização da Educação Superior no Contexto da Pandemia da Covid-19. E só para compartilhar a motivação para o desenvolvimento desse trabalho, num livro publicado em 2020, o sociólogo Boaventura de Souza Santos, ele traz de volta um questionamento sobre quais circunstâncias que melhor possibilitam conhecer a qualidade e a verdade sobre as instituições, se são em situações de tempo normal ou em situações de crise. E aí, especificamente tratando da situação da pandemia da Covid-19, ele pergunta quais potenciais conhecimentos que esse contexto pode nos trazer. Então, inspirada nessa pergunta dele, eu trago uma reflexão sobre o que essa pandemia em curso tem a dizer sobre o processo de internacionalização da educação superior no Brasil. Esse ainda é um trabalho em progresso, então eu não tenho ainda os dados sistematicamente analisados, que eu vou trazer aqui mais as percepções gerais de uma análise prévia. E esse trabalho, na verdade, é uma continuidade da minha tese doutoral, que eu defendi no ano passado, 2020, sobre os discursos dominantes de internacionalização da educação superior no Brasil. E eu fiz esse estudo por meio das lentes epistemológicas da modernidade e colonialidade, então identifiquei indícios de colonialidade nos discursos e nas práticas também contemporâneas de internacionalização no Brasil. Então, a ideia é que esses dados eles sejam analisados de forma sistemática por meio da análise crítica do discurso de Fairclough, assim como eu fiz na tese, e a ideia é que eu analise especificamente os discursos de internacionalização durante a pandemia que foram efetuados pela Associação Brasileira de Educação Internacional, a FAUBAI. Na tese, eu já analiso esses discursos, mas não em relação à pandemia, porque a pandemia veio depois. E a FAUBAI é uma associação, uma organização que ela tem sido muito reconhecida e autorreconhecida nos seus discursos como a instituição brasileira que mais advoga pelo processo de internacionalização da educação superior no Brasil. Ela é recorrentemente tratada nos discursos como uma espécie de NAFSA do Brasil, sendo que a NAFSA é uma associação estadunidense que tem esse mesmo propósito envolvendo a educação superior internacional. Então, para desenvolver o trabalho, eu parto de dois pressupostos.
que foram derivados da minha tese. O primeiro deles é que a ideia dominante de internacionalização da educação superior, ela se integra ao capitalismo como um sistema mundial histórico e, por conta disso, acaba subsidiando intersecções entre velhas hierarquias relacionadas às identidades nacionais e éticas e novas estratificações acadêmicas. O segundo pressuposto que dá base para o desenvolvimento desse estudo é a ideia de que, devido ao fato de que o conhecimento ser responsável pela concepção, pela percepção, por sentir, por descrever as dominações, por descrever as relações e as entidades, é que as dominações, desculpa, me perdi um pouco aqui lendo no inglês, é que as interpretações dominantes de uma dada sociedade, elas facilitam, legitimam e possibilitam as transformações sociais. Assim, o que eu quero dizer é que a epistemologia, ela molda a materialidade do mundo. Então, o conhecimento, a forma como o conhecimento ele é desenvolvido e transmitido por meio dos discursos, realmente tem um impacto na forma como as transformações sociais ocorrem. Então, o que se observa no campo da internacionalização da educação superior nos anos mais seguintes, nos anos mais recentes, incluindo no Brasil, é que a internacionalização tem sido, de fato, um dos fatores que mais tem afetado a educação superior no mundo. E existe um conceito que tem sido muito amplamente usado, chamado Comprehensive Internationalization, ou internacionalização abrangente, que advoga para que a internacionalização se torne, de fato, um imperativo, que alcance as instituições universitárias na sua totalidade e que influenciem e até modifiquem a sua razão de ser e os seus valores. O que está por trás dessa ideia de Comprehensive Internationalization é uma crença na inevitabilidade do processo, que não há nada a ser feito, porque a internacionalização vai acontecer tendo em vista os contextos de globalização e de competitividade. Então, é um discurso que ele é bastante naturalizado e acaba fazendo com que se acredite que a internacionalização ela deve ter essa perspectiva abrangente. Só que o problema disso, dessa ideia de internacionalização como imperativo, é que sobra pouco espaço para os debates sobre as contradições, sobre os dilemas da internacionalização, sobre as responsabilidades éticas de se engajar interculturalmente, ou até sobre discussões mais críticas sobre o que internacionalização é e o que pode ser em determinado contexto. E aí, tratando um pouquinho da questão da Covid-19, como que eu analiso esse fenômeno nesse estudo que está em desenvolvimento, muito embora se fale que essa pandemia ela afetou a todas as pessoas do mundo, é fato que esses efeitos eles não se deram da mesma forma e no mesmo grau de intensidade, porque os grupos sociais vulnerabilizados, ou como a gente pode falar que se situam no sul global, são aqueles para os quais a pandemia teve um impacto que foi mais devastador. Isso, se a gente interpreta esse sul como um conceito relacional que necessariamente diz respeito a uma relação de desigualdade. Então, o sul, ele contemplaria as pessoas que foram historicamente oprimidas pelas injustiças causadas pelos modos de dominação no mundo desde o século XVII, que são a exploração do capital, a discriminação racial e a discriminação sexual. Então, na verdade, esse sul seria aqueles situados numa condição histórica de subalternidade, né? Pode-se falar que eles estão numa espécie de zona de não ser, né, ou que seria essa face oculta da modernidade que desaparece como realidade. Portanto, a pandemia em curso, ela não é cega, ela somente agrava e torna mais evidente as desigualdades que foram historicamente constituídas. E aí o que o Boaventura de Souza Santos argumenta nesse livro em que ele trata da pandemia, ele fala que as instituições, quando ele faz aquele questionamento sobre como que se pode saber mais sobre determinada instituição,
se é no momento de crise ou no momento de normalidade, o que ele fala é que esse momento de crise, ele mostra que aquelas instituições que estão totalmente submetidas a uma lógica instrumental capitalista, elas não têm sido capazes de fato, dar conta dessa crise e muito provavelmente não conseguirão dar conta de outras crises e de outras situações sociais complexas. Então, ele traz uma crítica nesse sentido. Bom, e aí agora eu vou apresentar algumas percepções gerais dos documentos e dos vídeos que eu tenho acompanhado a respeito dos discursos de internacionalização dessa Associação Brasileira de Educação Internacional. É uma associação que, como eu mencionei no início da apresentação, ela tem estado muito em evidência no Brasil pelo fato de advogar pelo processo de internacionalização, que também é um processo que está muito em evidência. Então, as universidades brasileiras, elas buscam fazer parte dessa associação, são associadas e também participam dos eventos e reproduzem os discursos. Então, daí a importância de ver o que essa associação tem falado a respeito da internacionalização nesse contexto. Então, essas análises são somente preliminares, né, ainda demandam uma análise mais sistemática, mas, de todo modo, o que eu já pude observar é que toda vez que a internacionalização é mencionada por essa associação, ela continua tendo um lugar que é necessariamente prescritivo. Então, sempre tem uma conotação positiva e prescritiva, como se a internacionalização fosse algo que necessariamente devesse acontecer. E já situações que são mais complexas envolvendo a internacionalização, elas acabam não sendo mencionadas, pelo menos não tanto quanto deveriam. Então, a internacionalização, ela continua sendo referenciada como um processo que é inevitável e que é irreversível e que deve acontecer de qualquer modo. E não tem questionamentos sobre as práticas de internacionalização que aconteceram, que vinham acontecendo até o momento da crise da pandemia. Então, se trata da internacionalização como se fosse um processo em que tudo estava certo a seu respeito, e aí veio a pandemia e prejudicou a internacionalização. Também não se trata da internacionalização como um processo que pode ter uma perspectiva não hegemônica e contrapor as tendências hegemônicas do mundo. Então, assim, os discursos, eles não parecem também fazer referência às crises, à crise estrutural da pandemia, e como eu tinha mencionado antes, essa ideia de que a pandemia, ela não é cega, ela acaba simplesmente explicitando as desigualdades que foram historicamente instituídas. Então, esses discursos de internacionalização na pandemia, eles não têm contribuído para que se pense em outras perspectivas de internacionalização que estejam desvinculadas da racionalidade dominante. E aí minuto. Obrigada, Juliana, já vou finalizar. Então, assim, eu trago aqui, né, algumas questões que podem ser consideradas, de fato, quando se fala da internacionalização no contexto da pandemia. Então, primeiramente, a existência de uma história mais ampla de desigualdade que se constituiu nas relações internacionais da educação superior, antes mesmo dessa ideia de internacionalização da educação superior, incluindo a centralidade da universidade como instituição que foi chave para a institucionalização e para a naturalização de relações de apropriação e de exploração. Também a necessidade de fazer referência às raízes epistêmicas e às condicionalidades dos contextos relacionados à internacionalização, dos contextos institucionais também relacionados a esse processo, e que também requer que se sobressaia a esse pressuposto de que existem necessidades globais e somente um centro hegemônico no qual o conhecimento é produzido e pode resolver os problemas de todos. E, além disso, também que se faça referência a questões éticas e políticas da internacionalização que são complexas, contestáveis e contraditórias. E aí aqui eu situo diversas delas, eu não vou ler todas, mas, por exemplo, a hegemonia do norte global em prover os serviços e receber os fluxos de mobilidade, né, a submissão das universidades e dos acadêmicos a múltiplas formas de competição, o elevado status dos rankings acadêmicos, a desconsideração de especificidades das universidades e das agendas de pesquisa nesse contexto de internacionalização, a homogeneização cultural, as narrativas que muitas vezes não são evidenciadas das pessoas que estão em mobilidade em outros contextos nacionais,
as tensões sobre os comprometimentos institucionais, nacionais e globais, entre outros. Então, era isso. Muito obrigada. Desculpe se ficou um atropelado, mas era bastante conteúdo para pouco tempo. Muito obrigada. Todo mundo. Eu acho que o trabalho de vocês, eles vão se conectar muito. Tá muito bom. Desculpa também, porque me atrapalhei lendo inglês falando português, foi um pouco complexo. Não, imagina. E então, dando continuidade, agora é o trabalho do João Pedro de Freitas Gomes, da Universidade de São Paulo, e do Matheus Lobo Custódio Duarte Maia, da Pontifícia... É assim? Pontifícia... Pontifícia Universidade Católica, a famosa PUC Minas, o PUC de qualquer estado. Universidade Católica de Minas Gerais. Então, eu vou deixar vocês apresentarem o título do trabalho de vocês e aproveitem. Tudo bem. Foi? Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Matheus, conforme a Juliana já falou, eu sou discente da PUC e o João Pedro ele é discente da USP. O nosso tema é a gestão sanitária do Estado brasileiro frente à crise causada pelo Covid-19 e o nosso recorte vai ser a erosão do direito fundamental da educação e o aumento da desigualdade educacional no ciclo básico. Bom, antes de mais nada aqui, eu gostaria de falar também que é um prazer enorme para a gente estar aqui. E é isso, gente. Bom, vamos lá. O direito à educação, ele é um direito humano que está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, exatamente no artigo 26. A educação de qualidade é um objetivo de desenvolvimento sustentável, inclusive é o número 4 na Agenda de 2030 da ONU. E também a própria Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, através do artigo 6º, ela determina o tom, uns caráter de fundamentalidade para o direito. E depois especifica que, além de direito fundamental, é um direito social. Pode passar. Bom, antes da gente partir para o nosso recorte especificamente, a gente achou necessário trazer um leve background histórico para situarmos por que o nosso sistema educacional é assim. E, para isso, a gente utilizou duas lentes, uma lente jurídica e uma lente socioeconômica. Bom, desta forma, partindo para a lente jurídica aqui, a gente vai fazer uma análise constitucional. Bom, necessário se faz elucidar que o direito à educação ele é previsto em todas as constituições, desde a Constituição Imperial, que é de 1824, até a Constituição atual de 1988. Assim, por fins objetivos, eu vou só elucidar quais são os principais pontos relevantes de cada Constituição, de cada texto. Bom, a Constituição de 1824 era uma Constituição que previa a gratuidade do ensino primário, mas ela não definia o que era cidadania, quem era considerado cidadãos, ela também não determinava no ensino primário quem fazia parte desse ensino primário, e ficou muito mais, e também não determinava como que seria o acesso a esse direito. E ficou muito mais o Estado fazendo o seguinte, ele criou um direito subjetivo, ele reconheceu esse direito, mas ele não se atribuiu um dever de proporcionar. Bom, a Constituição de 1891 foi a Constituição da República, é um texto muito mais individualista, que ainda ela retrocede, ela omite a redação em relação à gratuidade, em relação à obrigatoriedade educacional. Já a Constituição de 1934, ela pela primeira vez ela vai falar assim, olha, a educação é um direito de todos. Olha, o Estado ele tem que propiciar isso aqui, em conjunto com os pais. Os pais também deveriam dever, mas já é algo bom, já é algo inicial. Bom, indo para a Constituição já de 1937, a gente tem um leve retrocesso, a educação deixa de ser um direito de todos, e o Estado ele não tem mais o dever de garantir. O dever vai para os pais e o Estado ele vai ter o quê? Ele vai ter um papel subsidiário nesse oferecimento do acesso à educação. O texto, se eu não me engano, é isso mesmo. Ele vira e fala assim que o Estado não deve ser uma força estranha neste dever. Ou seja, se os pais não conseguirem, em certas ocasiões, o Estado vai. A Constituição de 1946 volta com a educação sendo um direito de todos, é um dever do Estado também, volta a questão da gratuidade, e tem uma leve inovação que vai trazer uma obrigatoriedade na educação primária de 4 anos. Bom, aí vem a Constituição de 1967, que mantém isso, só que ela vai expandir
a obrigatoriedade para 8 anos e vai trazer pela primeira vez numa carta constitucional quais serão as idades abarcadas, no caso de 7 aos 14 anos. E, bom, diziam, no texto constitucional falavam 7 anos, porém era permitida a entrada de alunos de 6 anos também. Dando continuidade à análise da história da educação no Brasil, irei explicitar brevemente os aspectos socioeconômicos da questão. No contexto imperial, tínhamos pouquíssimas instituições educacionais, herdadas do Brasil colônia, e, mesmo com a nova garantia constitucional, pouquíssimo foi realizado neste período, especialmente em se tratando da educação primária. A parca expansão educacional foi realizada de maneira desigual, focando-se no núcleo urbano e nos níveis superiores de educação. Isso é refletido nos pequenos avanços em relação ao analfabetismo no Brasil. Durante a Velha República, houve pequenos avanços, mas ainda assim desiguais. Houve a construção de algumas escolas primárias e, basicamente, não houveram avanços nos níveis superiores de educação. A desigualdade, especialmente se tratando entre núcleos urbanos e rurais, se manteve. Assim, os resultados também não foram satisfatórios, havendo um pequeno avanço na questão do analfabetismo. A Era Vargas foi um momento peculiar, em que houve a priorização dos níveis secundário e superior de educação, mas com um novo foco, a educação industrial e o nacionalismo. O resultado desse novo modelo não foi estritamente positivo, já que houve até mesmo uma queda na proporção de crianças em escolas primárias. Já durante a República Populista, houveram avanços, mas heterogêneos, já que os governos tinham diferentes caráteres. Os governos mais desenvolvimentistas tiveram seu foco no ensino secundário e superior. Já uma exceção a isso foi o governo João Goulart, o qual reconhecia a necessidade de uma reforma substancial na educação básica. Já durante a ditadura, retoma-se o foco no desenvolvimento industrial. Assim, a educação primária foi novamente relegada para o segundo plano, já que políticas de incentivo à industrialização e ao ensino superior estrangularam o orçamento do ensino primário, levando até mesmo estagnação nesse nível de ensino. Agora, vamos entender por que decidimos realizar o recorte da educação e da primeira infância. Primeiro, em se tratando do aspecto econômico, a educação, entendida como capital humano, possui efeitos tanto na renda futura de um indivíduo quanto no crescimento e desenvolvimento econômico de um país. Entretanto, como quase qualquer forma de recurso, a educação possui retornos marginais decrescentes. E, aliado ao fato de que as lacunas em habilidades cognitivas e não cognitivas podem ser traçadas ao que foi vivido na primeira infância, entendemos a importância deste período. Por meio deste gráfico, é possível se aprofundar nessa questão. O retorno de cada unidade de dólar investido na primeira infância representa cerca de $7 na vida adulta, de acordo com uma pesquisa realizada por James Heckman. Entretanto, o argumento pela primeira infância não era meramente econômico, mas também cognitivo e social, já que neste período a socialização e o estímulo do cérebro da criança geram efeitos extremamente positivos. Logo, é evidente que o investimento estatal em educação em primeira infância é uma ótima política pública. Entretanto, pela negligência histórica do Estado brasileiro, formou-se uma desigualdade estrutural no acesso à educação em primeira infância. Isso reflete até mesmo os dados atuais, os quais, apesar de representarem uma melhora substancial em relação ao século XX, estão longe de representar a universalização desse acesso. Bom, agora é necessário a gente destacar como o direito à educação ele é regulamentado no atual ordenamento jurídico. Bom, de forma inicial, é bem comum e todos já sabem, mas vou reforçar também, que a Constituição brasileira ela é o texto mais democrático da história do Brasil-nação. E esse aspecto democrático ele vai se materializar através de uma redação que possui uma preocupação enorme em garantir esse acesso à educação. E a educação ela vai ser vista no texto constitucional como um requisito para o exercer da cidadania, um requisito para a emancipação do ser e um requisito para o desenvolvimento socioeconômico. Lá na Constituição, agora entre os artigos 205 a 214, vai determinar como vai funcionar, como vai ser estruturado, como vai ser coordenado e como que vai ser financiado o sistema educacional do país. Bom, o que diz respeito à primeira infância é determinado no artigo 211, que fala que cabe ao ente municipal implementar, instituir, executar tal ensino. Determina também o que é a primeira infância no texto legal, que é o ensino dado a crianças de 0 a 5 anos em escola, ou em ambientes pré-escolares e ambientes de creches. E aqui é um ponto interessante falar de 0 a 5, porque foi alterado, porque antes era de 0 a 6, só que o ensino fundamental do Brasil, através da Lei 11.274, ele começa a partir dos 6 anos. Isso é uma demanda enorme da sociedade e de técnicos especialistas em educação, porque o Brasil era um dos poucos países que tinha um ensino fundamental pequeno em relação aos outros países. Bom, além disso, na Constituição fala que o Estado ele tem que oferecer, né, esse ensino da primeira infância, e
vem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, no artigo 54, que ele torna a redação ainda mais forte. Como que ele torna? Ele fala assim, olha, o Estado ele vai ter que assegurar o atendimento deste ciclo educacional. Por que é diferente? Por quê? Porque assegurar o Estado ele tem que oferecer em qualquer condições, oferecer não, é dentro da sua disponibilidade. Bom, dentro do ordenamento jurídico também a gente vê no Código Civil, que fala assim que os pais ele têm que garantir, colocar os alunos que têm idade escolar para irem na escola, e o Código Penal também que determina que, se os pais não fizerem isso, vai ter uma responsabilização criminal. Bom, a Lei 14.113 institui o Fundeb, que é o Sistema de Financiamento e Manutenção do Ensino da Educacional, e também o Estado estabeleceu 2 planos nacionais de educação, que são planos de 10 anos, que estabelecem metas, objetivos, diretrizes, etc. Aqui a gente vai focar no ambiente da primeira infância. Como a gente já foi dito, através da lei, volta pedindo, 11.274/06, e no primeiro PNE, pode voltar, primeiro PNE. E nesse primeiro PNE, a educação na primeira infância ela virou de 0 a 5 anos, e aqui a principal meta foi, de forma progressiva, aumentar o número de matrículas, previa também melhorar a infraestrutura escolar até 5 anos, e havia medidas apontadas para a formação dos professores do ensino básico. Aqui seria de 2001 a 2011, pode passar. Aqui a gente demonstra em 2001 que o número de matrículas no ensino infantil era 4.818.000, crianças 803, e a gente pode demonstrar aqui a maioria em rede pública. E, por fim, dados de 2007 demonstram que realmente houve uma ampliação no percentual das crianças de 0 a 5 anos, só que teve uma dificuldade maior no que diz respeito a 0 a 3 anos. E também teve uma dificuldade para deixar o atendimento educacional em tempo integral e, sobretudo, na área rural. Bom, e chega a Lei 13.005, 25 de julho de 2014, e estabelece o segundo PNE, que tem como principal meta universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e aumentar em até 50% para as crianças de 0 a 3 anos. Então, chegamos no contexto do Covid-19. As escolas foram fechadas para evitar o contágio, as instituições educacionais foram obrigadas a ofertar alguma forma de ensino remoto. E, com o avanço da vacinação e a retomada do debate sobre a reabertura das escolas, já percebe-se o caráter desigual da crise, já que regiões tomaram as atividades em ritmos extremamente diferentes e escolas públicas e particulares retomaram com condições extremamente distintas também. Assim, as desigualdades foram escancaradas por todo o sistema educacional. E, em relação à primeira infância, as consequências vão muito além do déficit educacional, já com caráter psicossocial e cognitivo. Além disso, tais desigualdades também possuem um caráter extremamente racial e, como já mencionado, regional. Os dados mostram tais questões. As regiões com maior percentual de exclusão escolar foram as regiões Norte e Nordeste. E os refugiados foram um dos grupos sociais que mais sofreram com a crise. Aqui, percebemos o caráter de classe dessa crise, já que quanto menor a sua renda, menor a sua chance de receber atividades em casa. E, por fim, o caráter racial é explicitado por diversos fatores, dentre eles o fato de que negros, por uma questão estrutural, possuem acesso a uma menor qualidade de vida, assim impedindo que jovens negros pudessem desfrutar de uma boa experiência de ensino remoto. Bom, por fim, nesse último slide, a gente traz o diagnóstico, que, em relação ao último PNE, a meta estabelecida, a gente, com dados preliminares, através do último censo do IBGE, constatou que o Estado ele não vai conseguir atingir a meta, porque em relação àquele número que a gente trouxe de que em 2020 tem 8 milhões de crianças matriculadas, esse número de crianças vai corresponder a 58,8% das crianças com idade escolar, ou seja, que poderiam estar. Bom, conforme demonstrado também nos últimos slides, a crise causada pelo Covid, ela amplificou a desigualdade em diversos recortes, uma vez que no regime semipresencial, no regime remoto e também no que diz respeito ao processo de retorno estudantil, não foi observado as desigualdades e especificidades de cada classe, de cada recorte, e ampliou no que a gente trouxe em relação ao privado, ao público, ao racial, ao refugiado e etc. E, por fim, a gente entende que um possível caminho para sanar a problemática seria a construção de políticas públicas que busquem lidar com o contexto da educação de primeira infância após o Covid, levando em conta não só a universalização do acesso. Por que a gente disse isso? Porque o Estado ele preocupa demais com a universalização do acesso, mas ele não corrige, às vezes, nas estratégias, às vezes, ele não observa a questão das especificidades de cada recorte social, de cada recorte de classe também. E, por fim, levando em conta a correção dos déficits psicossocial, econômico e educacional, para corrigir as lacunas que surgiram neste período.
Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Agora eu só vou dar continuidade com o Rodrigo, ele está aqui. Olá, boa tarde. Oi, Rodrigo, nós não testamos. Eu espero que você vai apresentar slides? Sim, já estou compartilhando aqui. Deu certo aí? Deu. Só colocar Isso, então, perfeito. Okay. Então, muito obrigada. O que eu combinei com o pessoal, para alguns eu falei que eu ia levantar a mãozinha, para outros eu falei que eu ia avisar 1 minuto. Então, você prefere que eu diga ou levante a mãozinha? O que for mais confortável para você. Aí, a hora que eu respirar, o que for mais fácil, tá? Que eu espero pelos dois, tá bem? Tá, joia. Então, ok. Certo, muito obrigado, boa tarde a todos e a todas, né? Quero agradecer às universidades por essa oportunidade. Eu falo de Divinópolis, uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, no interior de Minas Gerais, estado aqui do Brasil. Sou professor, né, de um programa de pós-graduação em educação aqui, professor de português de formação básica, leciono, né, na educação básica, numa escola técnica que é o Cefet, o Centro Federal de Educação Tecnológica, né, o campus aqui de Divinópolis. Esse trabalho que eu trago aqui, né, problematizando o emergente discurso de legado positivo da pandemia de Covid-19 para a instauração de mudanças na educação brasileira. Minha formação básica é letras, né, então várias das minhas pesquisas nós procedemos com a análise do discurso. E, de repente, né, já mais ou menos, né, do novembro do ano passado e depois da vacinação, começaram a aparecer discursos, né, como esse, né, há vários na grande mídia brasileira. Eu trouxe apenas esse exemplo aí, né, de uma página de uma universidade, discursos esses que começavam a propagar, né, manchetes como essas: pandemia, educação, quais são os aspectos positivos do setor? E começa-se, então, toda uma narrativa, né, de que esses elementos aí vão estar presentes na sociedade, alguns deles, né, já questionados, alguns deles já problematizados antes, como as nossas palestrantes já diziam, né, mas vem se apostando com determinada força nos canais de TV, nos grandes jornais, em alguns encontros de profissionais de educação, né, de que nós vamos voltar para um dito, né, novo normal depois da pandemia, com elementos como valorização do professor, uso de tecnologias na sala de aula, né, aproximação da família, desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos, interdisciplinaridade, metodologias ativas, e esse discurso, principalmente, da incorporação das metodologias ativas pelas práticas professorais, é algo que está ganhando força nas redes públicas, nas redes privadas, em congressos de educação. Falou-se aqui já hoje, né, desse assunto. E aí, como bom professor que pesquisa, que analisa, que desconfia de discursos, né, eu quis me perguntar, na minha formação, né, de leitura Foucaultiana, que história é essa? Que nós não resolvemos problemas seculares, né, da nossa educação formal, aí veio a pandemia e escancarou esses problemas, e de repente nós começamos a acreditar, alguns de nós, ou começaram a querer que nós acreditássemos, que nós vamos voltar em algum grau, né, para uma educação formal, né, com potencialidades melhores do que as que existiam antes da pandemia. Então, diante disso, né, nós fizemos uma pesquisa exploratória, realizada no início deste ano civil, né, e aqui neste recorte eu trago 2 perguntas de uma pesquisa que é bem maior, dado o tempo, como a Juliana já destacou. Né? Então, nessa pesquisa exploratória, nós aplicamos um questionário online, tivemos 500 retornos desse questionário, né? Esses questionários foram para diferentes sujeitos,
Então, professores, alunos, pais ou responsáveis, profissionais da educação, que é aquela turma que trabalha, né, nos escritórios, nas secretarias, né, na cantina, em todos os espaços que não a sala de aula, e os gestores, né, de diferentes contextos do Brasil. Eu não vou apresentar aqui a segmentação dos sujeitos, não dá tempo, até porque pelo recorte, né, que eu trouxe aqui, eu tentei trazer elementos que eram comuns a diferentes segmentos, regiões, né, escolas públicas, escolas privadas, não que não haja diferenças, né, como as nossas palestrantes já destacaram muito bem, e os colegas, né, que acabaram de falar antes de mim, também já ressaltaram. Há diferenças, sim, para grupos, para regiões do país, para etnia, para tudo isso. Mas aqui, para esse recorte, eu quis trazer, né, aqueles elementos comuns, né, para essas duas perguntas, para esse grupo geral. A primeira é a seguinte: como os principais agentes envolvidos no processo de educação formal, ou seja, professores, pais, comunidade, né, o pessoal da limpeza, o pessoal da cantina, o pessoal que está envolvido, que eu coloquei aqui como agente, todo mundo, porque a gente também tem cometido esse equívoco, a meu ver. Nós estamos, né, discutindo muito o impacto sobre o aluno, é necessário, muito o impacto sobre o professor, é necessário, muito o impacto sobre a família, é necessário, mas nós estamos negligenciando qual foi o impacto, por exemplo, sobre outros agentes que, né, configuram as nossas escolas de educação básica e que foram também afetados pela pandemia. Então, perguntei, né, alguns elementos para todos esses sujeitos. Como eu já disse aqui, é uma opção, dada a escassez de tempo, não caracterizar aqui, né, os grupos. Tá? E a segunda pergunta foi, em relação à condução, né, da educação formal, né, ou seja, das escolas, como é que esses sujeitos viam as consequências da pandemia, se havia pontos positivos ou pontos negativos. Né? Há muitos dados, mas eu sintetizei aqui nesse slide, que eu considero um slide central, né, para os possíveis debates, né, algumas das informações e porcentagens. Então, o único elemento que todos os grupos viram de positivo ao longo da pandemia foi que, por meio de diferentes estratégias, como já ressaltado hoje pelos nossos conferencistas, principalmente por um esforço professoral que todos os grupos reconhecem, houve uma manutenção de algum tipo de vínculo com a instituição de ensino em que esses alunos de diferentes níveis estavam matriculados. Temos realidades muito diversas no Brasil. As colegas que falaram aqui do Maranhão, né, sabem disso. Eu participei de formação de professores no Maranhão, né, em que o único recurso que as escolas tinham era o rádio, a rádio da cidade, como forma dos professores, né, manter esse contato com o aluno. Houve outros lugares do interior do Brasil em que os correios foram os grandes parceiros para levar material impresso, algo nesse sentido. Houve outros lugares do Brasil em que foi o alto-falante que fica na torre da igreja, como é o caso aqui do interior de Minas Gerais, que é algo cultural, né, que foi o veículo de manutenção desse vínculo. Então, 89% de 500 ouvidos de diferentes segmentos dos sujeitos, né, envolvidos na educação concordaram que o maior mérito foi que, em algum grau, pelo menos foi mantido algum vínculo, ou do funcionário, ou do professor, ou do aluno, né, com aquela comunidade escolar, e que isso atenuou o sofrimento durante a pandemia. Agora vamos a alguns aspectos negativos que surgiram durante a pandemia e que, a meu ver, nos leva a problematizar esse otimismo de que nós vamos voltar para uma escola, né, 1000 vezes melhor do que o que existia antes. Primeiro, 99% do grupo reconhece ou cita uma falta de apoio financeiro, né, ou de formação para o uso das TDICs, lembrando que eu ouvi escolas privadas. Né, porque estamos partindo de um pressuposto de que no interior do Brasil, né, escolas privadas se organizam do mesmo modo e têm a mesma estrutura que uma escola polo de, por exemplo, uma cidade como São Paulo ou uma cidade como Campinas. Então, se é verdade que em algum grau as escolas privadas estiveram à frente de um processo, né, de organização dos estudos online, não é verdade que foram todas
elas. Não é verdade que todas as famílias de alunos de escola privada tiveram condições superiores às de aluno de escola pública, e em muitos casos, né, principalmente dos alunos bolsistas, né, isso foi até, em alguns casos, mais grave. Então, o público reconhece uma falta de apoio financeiro que não é atribuída apenas ao governo. O governo é citado, como já foi dito aqui por uma de nossas palestrantes. O Brasil foi um desses países em que, né, o governo central não assumiu a gestão da pandemia e o Ministério da Educação muito menos, né, se silenciou e deixou que as instâncias cuidassem cada uma da sua forma, né, apesar de ter feito algumas regulações. Outro ponto em comum foi que todos reconhecem, inclusive as escolas privadas, insisto nisso, que a gente tem colocado as escolas privadas e os alunos das escolas privadas numa condição muito superior das escolas públicas na instauração do ensino online. Elas, as escolas privadas, também tiveram desorganização, também tiveram problemas, tiveram dificuldade de acesso à internet, não dispunham algumas, principalmente as escolas privadas do interior, de uma cidade média como a que eu vivo, Divinópolis, 200 mil habitantes, né, houve escolas que não conseguiram se adequar, né, e oferecer um serviço de qualidade para os alunos. E acho que uma pergunta interessante para um encontro como esse é: quantas escolas privadas fecharam neste país? Não estou dizendo que a situação das escolas privadas era igual à das escolas públicas, estou trazendo esse elemento para a discussão. Um elemento que a mim, como professor da área do ensino, chama muita atenção e penso que nós, da educação, temos que discutir isso. Na maioria esmagadora das escolas privadas e públicas, não houve uma adequação do ensino, né, presencial para o online, houve uma transposição, só, mais nada. Os mesmos métodos de ensino, as mesmas formas de avaliação, as mesmas provas enormes, só que agora aplicadas online, né? O aluno sentado durante 8 horas do dia diante de um computador para assistir a uma sequência de aulas online, igualzinha era presencial, né? Muito disso foi apontado pelos sujeitos. Olha, uma persistência do modelo presencial, inclusive com as mesmas concepções que o ensino presencial brasileiro carrega desde a sua instauração. Um professor transmissor de conteúdo, um aluno passivo que quase sempre faz exercícios e listas de exercícios que são mera cópia, né? Um aumento do chamado Ctrl+C, Ctrl+V, porque agora o acesso à internet estava ali disponível, né? Depois aparece a ausência de condições domésticas para estudo e trabalho, porque sim, o aluno teve dificuldade para estudar, sim, o pai teve dificuldade para ensinar, como vai aparecer assim, sim, mas a pessoa que trabalha na secretaria também não tinha internet. A pessoa que trabalhava na biblioteca também não tinha como, né, acessar, né, meios virtuais de dar acesso ao livro. Há um grupo de pessoas afetado aí por essas faltas de condições domésticas que nós temos negligenciado nas nossas primeiras discussões. E 2 dados aí caminhando para o final, né, que eu quero chamar a atenção. Acho que a Juliana já ia me avisar do tempo aí, né, Juliana? Estou atento aqui. O primeiro é um sofrimento declarado por pais de escolas públicas e privadas, porque eles reconhecem que eles não tinham, e alguns até achavam que tinham, um nível de conhecimento que pudesse auxiliar no estudo dos filhos. Pais adoecendo, pais entrando em crise, filhos desconfiando da autoridade dos pais, né, porque descobrem que os pais, muitas vezes universitários, não tinham condições de ensiná-los tarefas básicas de matemática, né, que eram enviadas para casa. Aparece esse conflito. E um outro conflito muito importante, que eu acho que é central para a gente pensar aqui, tá? É o aluno identificando que, em maioria dos casos, tanto na escola pública quanto na privada, quando perguntado assim, você julga que você tinha condições, né, de fazer um trabalho sozinho, autônomo, ele reconhece que não. A própria frustração do aluno que descobre. Para encerrar, Juliana, primeiro ponto, que o nível de conhecimento acumulado dele é muito baixo.
devido ao perfil fraco das avaliações e do ensino brasileiro. E segundo ponto, que espantou muitos dos meus alunos de uma escola técnica, para fechar, é o aluno descobrindo que ele tem um aparelho celular que ele usa o tempo todo, mas que ele não domina, que ele não sabe utilizar aquelas ferramentas para o estudo. Exemplos para fechar. Né, eles chegam sem saber, né, como sistematizar um arquivo Word, como organizar páginas, como copiar e colar uma figura, como converter um PDF, essas ações básicas que a gente confunde as coisas. Acha que porque o aluno está o tempo todo no celular, ele domina as ferramentas de tecnologia. Diante disso, e dado o tempo esgotado, eu quero fazer a pergunta provocadora. Como falar em sucesso, como falar, né, em retorno, como falar em uma educação formal brasileira melhor do que a que tínhamos antes, se tudo isso veio à tona e nós estamos só começando a pensar nisso. É isso, Juliana, muito obrigado a todos e todas. Eu que agradeço muito a todos, e é com muito pesar que eu tenho que interromper as apresentações, porque todas são muito ricas, e aí todas elas se complementam, foi fascinante, estou muito contente, e eu gostaria, então, de incentivar todos vocês para também fazerem perguntas entre vocês, porque como eu falei, é um estudo que complementa o outro e isso é muito rico. E para começar, eu só vou pedir para o Alexandre, porque temos questões no Q&A, aí o Alexandre começaria com a pergunta lá do Q&A, e aí vocês podem fazer perguntas uns para os outros, mas com muito pesar, por causa do tempo, a gente vai tentar se restringir a uma pergunta para cada, mas 1000 perdões por isso. E muito obrigada. Ale, por favor. Olá, tem uma pergunta aqui para o Matheus e o João Pedro, não sei se vocês já deram uma olhadinha. A pergunta é: quais estratégias vocês acham que as instituições educacionais podem adotar no período de curto e longo prazo para enfrentar os desafios que a pandemia causou na permanência dos alunos da educação infantil? Qual dos dois respondem? Gente, boa tarde. Excelente pergunta porque ela está bem no ponto que a gente está mantendo a pesquisa, que a gente está desenvolvendo. Enquanto o João vai mais para esse aspecto econômico, socioeconômico, eu vou mais para o regulatório. Eu acho que, agora já do meu ponto, assim, eu acho que a principal forma da gente de trazer uma solução a curto prazo, primeiro para garantir uma melhora, seria a gente cumprir o que está na Constituição. E aqui eu falo por que cumprir o que está na Constituição. Quando você vai no artigo 212, por exemplo, do que está escrito na Constituição, fala a questão do gasto mínimo. E os estados, os municípios, eles têm que gastar 25% de forma obrigatória para manter o sistema educacional. E por que eu falo que esse seria o curto prazo? Porque até setembro estava passando a PEC 13 de 2021, que queria desobrigar esse limite mínimo educacional. E antes disso, foi constatado o quê? Que por mais que a Constituição determinava esse gasto mínimo, os gestores públicos eles não respeitavam, eles não gastavam nem o mínimo para manter. Então, eu acho que a primeira luta que a gente poderia ter tido ou tentar reverter aqui no curto prazo é fazer com que os gestores públicos eles continuem pagando o que a Constituição fala que tem que pagar para garantir um sistema educacional de qualidade. Só complementando a resposta do Matheus, um ponto muito relevante aqui, especialmente para o curto prazo, é você ter programas de redistribuição de renda, além do fortalecimento da educação infantil, mas programas de redistribuição de renda focado em crianças, que é justamente um dos fatores que mais impede crianças de continuarem na escola, que fazem com que os pais retirem elas das escolas, é o fato de elas precisarem trabalhar para complementar a renda. Enfim, você fortalecer políticas como, infelizmente, hoje tivemos a péssima notícia do Bolsa Família sendo, enfim, o último pagamento dele, mas fortalecer políticas como Bolsa Família, expandir políticas desse tipo, para você garantir a permanência dessas crianças no curto prazo, e especialmente as instituições educacionais focar em retomar
desde o início na questão da primeira infância, focar na socialização e focar no desenvolvimento de habilidades cognitivas. Mas soluções específicas e de políticas públicas específicas a gente ainda não consegue afirmar, justamente porque a gente ainda agora finalizou essa etapa mais exploratória, de entender o cenário, e agora a gente vai entrar um pouco mais nessa questão de diagnósticos e possíveis políticas públicas e caminhos. E também é uma outra coisa que a gente está esperando é dados. A gente estava com um pouco de dificuldade de dados, ainda mais que o governo federal, por algum motivo, estava inclusive querendo cortar o censo desse ano. Então, a gente estava esperando, pelo menos, ter ou não um censo de 2021 para conseguir pegar esses dados para dar uma estruturada nesse próximo fase da nossa pesquisa, que é estudar políticas públicas aplicadas. Muito obrigado, Matheus e João. Esqueci de também parabenizar pelos trabalhos apresentados. E obrigado, Ilana, pelas questões que colocou aqui. A próxima questão também da Ilana é para o Rodrigo. É fascinante o teu estudo. Como você percebeu a colaboração e trocas entre as instituições de ensino durante a pandemia, com relação às práticas, uso de tecnologias como rádio e correios que você mencionou, e em especial fora de centros urbanos? Beleza. Agradeço, né? Depois, já registrando, né, a Juliana tinha dito aí, se houver tempo, eu gostaria de perguntar algumas coisas, de conversar com os meus colegas que apresentaram, né? Mas respondendo a pergunta da Ilana. Ilana, eu sou, entre outras coisas, um estudioso das tecnologias de informação e comunicação digitais e não digitais, e o seu emprego na educação, principalmente básica e principalmente técnica. Então, eu acho que é importante dizer isso para a Ilana, Alexandre, para ela compreender que uma das realidades, né, que deixaram muita gente estarrecida é descobrir que em cidades centrais, eu moro numa cidade urbanizada, minha cidade está a 110 quilômetros da capital do nosso estado, que é Belo Horizonte, né, para quem conhece, tem uma noção no sentido de São Paulo, né, é uma cidade nova, não tem nem 100 anos, o que em Minas Gerais é novíssima, para quem conhece a história de Minas, e tudo isso fez, né, trouxe à tona que há bairros em Divinópolis em que o menino não tinha acesso, né, a internet de qualidade, mesmo que ele tivesse dinheiro para pagar, porque não tem operadora lá nesse bairro. Acho que é importante dizer isso, né? É importante a gente ressaltar isso, né? E isso foi Brasil adentro, né? E aí, Ilana, eu vivi uma experiência maravilhosa com a prefeitura de Codó, no Maranhão. Tá? Eles produziram vídeos sobre isso na internet, vocês acham aí, né, de como um conceito que eu gostaria depois, se houver tempo de conversar sobre, né, com eles, sobre com o Matheus, né, com a pesquisa deles, que é o conceito de comunidade educativa, de comunidade de educação, um conceito que é caro, né, para os freirianos, para aqueles que acreditam na proposta de Paulo Freire. E aí, Lana, nesse sentido, tem esse vídeo aí, né, eu acredito que você encontra num site de secretaria, nesse exemplo que eu estou dando, que é o exemplo da Secretaria de Codó. Há vários exemplos por aí para eu ser mais rápido. Que é o quê? Eu vi, né, esse conceito de comunidade posto em prática, porque era assim, uma comunidade rural em que a dona ia toda semana para a feira do Mercado Central vender os hortifrutis dela, e ela era a única pessoa que saía da cidade e ia ao centro. Quando ela voltava de bicicleta, ela passava na escola, pegava o material, levava para os alunos da comunidade, eles faziam dever na medida do possível. Essa mesma vendedora que não sabia ler, né, que não tinha relação nenhuma com a educação, ela levava esse material para as professoras que transmitiam um programa de rádio. Rádio, a gente vive dizendo que rádio não existe mais. Então, é importante a gente perceber isso, Alexandre. Eu percebi que há diferenças muito grandes no Brasil. Percebi que essa história de que tecnologias digitais de educação são a crista da onda, né? Isso é de uma fragilidade horrorosa. Percebi que o conceito de nativos digitais para esses meninos que só têm um celular na mão, mas não sabem o que faz daquilo, é frágil. E, finalmente, percebi, né, que se não houver uma ação integrada
né? E aí eu encerro já deixando aqui minha questão para você, Matheus. Vocês falam no investimento em políticas públicas. Concordo, mas será que o caso não era a gente ter uma sociedade brasileira pensando como todos os agentes comunitários, os correios, né, as empresas de entrega, né, os pais que sabem ler, né, as mães que sabem ler, né? Não, será que não é uma mudança de perfil de sociedade, né, que faça mudança na comunidade brasileira associada, né, à ideia de políticas públicas? Porque políticas públicas precisam existir, sim, mas há agentes públicos mais fracos de formação, de instrução lá no interior do Brasil. E é aí, para fechar, né, que eu quero deixar também uma provocação para a Fernanda, se ela puder conversar comigo. Essa realidade toda do Brasil, né, Fernanda, que eu acabei de descrever aqui, faz esse sonho de internacionalizar alunos, desconsiderando as diferenças, né, realmente algo frágil, como o seu trabalho demonstra lindamente. Não vou me delongar, mas eu fiquei, né, fascinado com a sua coragem, né, de trazer essa discussão para a cena com a qual eu concordo. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Depois, se a gente tiver tempo, mas a gente já estourou um pouco, eu vou passar para a Paula. A Paula tem uma pergunta para a Francilene e depois eu tenho uma questão para a Fernanda para a gente encerrar. Vai lá. Olá, queria agradecer de novo, né? A gente só agradece aqui nessas últimas 4 horas, mas é que não tem outra palavra que traduza o sentimento da gente como organizadores aqui do Oxbridge. Foram excelentes, né, provocações, mais do que apresentações, provocações para a gente ter um fim de semana aí com uma digestão complicada. Eu queria dar só um dado para o Rodrigo. Eu sou de Salvador, Rodrigo. Estou no doutorado em Cambridge, mas o meu vínculo, né, com educação é basicamente em Salvador. Foram 74 escolas de educação infantil para o pessoal que apresentou sobre educação infantil, 74 escolas fechadas durante 2020 e 2021, só na cidade de Salvador, né? Um número altíssimo, então as escolas privadas também estão sofrendo bastante. E uma que eu gostaria, né, de ter discordado, não discordado, mas, né, trazido, é realmente a perspectiva de que as escolas públicas foi um mar de rosas no sentido digital, etc., é muito equivocado, né? Sofrem bastante, estão perdidas, se debatem, enfim, tem uma situação bem complicada aí diante delas, inclusive nesse retorno híbrido, que estão mais complicadas ainda do que só no remoto. Mas aí a minha pergunta tem a ver com isso para a Francilene, que é o seguinte: ela comentou na apresentação dela sobre as possibilidades de interação e interatividade que eles tiveram no ensino superior no contexto lá do Brasil e de Portugal. E aí teve uma fala dizendo, depois da pandemia, né? Eu acho que depois da pandemia é bem utópico, não tem depois da pandemia, né? A gente está na pandemia e provavelmente precisamos viver para todo um sempre com futuras pandemias ou futuras mais preparados para as crises que estão por vir, que existem, sempre existiram, mas eu acho que terá uma frequência maior, né? Então, diante dessa imprevisibilidade, quais são se a gente tivesse que priorizar as maiores lições, né, para aprofundar ou possibilitar uma maior interação e mitigar a falta da presença, né, que eu acho que isso é um ponto central, né, nas pedagogias, independente de ser da educação infantil ou de um pós-doc, né, é a presença do professor, a presença do diálogo, a presença entre pares. É isso. Posso falar, professora Dulce? Faz favor, Então, faz favor. Eu acho que está pelo discurso de quase todos os colegas que apresentaram aqui, tudo isso perpassa pela questão da formação, né? Formação do professor, o quanto a gente pode perceber que está extremamente deficiente, precisa desse olhar muito cuidadoso. A gente fala muito que a aprendizagem perpassa pela questão da afetividade, desse cuidado que o professor precisa ter com o aluno, mas o professor também precisa desse cuidado, também precisa desse olhar atencioso,
Isso perpassa diretamente pela questão de uma formação continuada, de uma formação assistida. O professor não tem tempo para se capacitar, o professor não tem tempo para planejar, o professor não tem tempo para estudar. Eu digo isso enquanto docente, eu sou gestora, sou docente, trabalho com formação de professores. Então, assim, a gente se sacrifica para fazer o melhor. Então, a gente vara a madrugada, estudando, corrigindo a tarefa dos nossos alunos, estudando, treinando, pesquisando. Eu tenho estudado muito curadoria e tenho sofrido demais. Por quê? Porque o processo de curadoria educacional é uma coisa linda. É de fato o que a gente quer fazer de melhor para os nossos alunos. Mas vocês percebem o quanto que é difícil, né? Pesquisar, validar aquela pesquisa, né? Selecionar aquilo, armazenar de uma forma correta para depois você saber o local certo onde vai buscar, compartilhar isso de forma muito positiva com o seu aluno, para que esse aluno, de fato, venha se tornar a partir de um letramento digital que isso possa fazer sentido para ele. Então, acho que essa interatividade só vai acontecer, essa aprendizagem significativa que tanto a gente fala só vai acontecer a partir dessa mudança, desse olhar cuidadoso com o professor que perpassa pela sua formação. Espero que eu tenha respondido. Muito bem, Francilena, acho que é isso. Exato. É criar as condições necessárias para que o professor possa integrar-se, portanto, e satisfatoriamente responder às imprevisibilidades, como aconteceu durante a pandemia. Eu penso que a problemática maior foi, talvez, e isso talvez seja o positivo da pandemia, será concretamente ao passarmos do modelo presencial em que nos sustentávamos numa interação entre o docente e o discente, não existiu a possibilidade de integrar experiências que mantivessem a continuidade do ensino à distância. E, portanto, essa ausência levou a aquilo que já foi aqui dito. Eu parabenizo todos os que estiveram neste painel, gostei imenso de assistir. Eu penso, portanto, foi muito interessante para nós, a equipa portuguesa. Já ouvi os meus colegas que já me enviaram SMS a dizer que gostaram imenso de estarem presentes nesta pandemia e, portanto, pela voz da Francilene, acho que combatou tudo isso. Mas eu acho que foi todo, e aquilo também já foi dito, e eu trago aqui também uma resposta, uma fala de um aluno português, quando foi aplicado o questionário, que ele disse, portanto, em relação a este processo. A pandemia, era um aluno de uma licenciatura em videojogos, nós aplicámos o questionário a vários cursos, e um deles foi a uma licenciatura em videojogos. E um dos alunos diz, apesar dos aspectos negativos que foram enunciados por eles, que a pandemia foi um fator também positivo, porque acelerou um processo que estava em andamento, segundo a sua ótica, na integração da tecnologia e educação. Tecnologia e educação. Portanto, eu penso que houve aspectos positivos, aspectos negativos, e houve também uma nova forma de nós vermos o que pensávamos que era. Não é assim. E, portanto, o futuro, conforme disse há pouco, eu penso que foi a Paula, não é, que falou, nós estamos todos dentro deste espaço, destes cenários que não sabemos ainda a tal imprevisibilidade que foi indicada. Portanto, sim. Obrigado, professora. Bom, a gente está com prazo estourado, mas eu queria ouvir um pouco a Fernanda também, contribuir aí com uma questão. Fernanda, você fala, né, faz a pesquisa na internacionalização, em todo esse cenário da pandemia, você até usou um ponto, né, uma qualificação, né, prejudicou a internacionalização nessa concepção que você tinha falado, né, do mercado, da mobilização, né, criou um impacto nesse tipo de internacionalização. Por outro lado, assim, o que a gente viu, né, a ciência, né, a unificação de várias universidades no mundo para achar uma solução de uma vacina num tempo absurdamente recorde. Queria que você falasse um pouco dessa contradição, né, onde olha a internacionalização dizendo assim, prejudicou absurdamente, né? A gente, por exemplo, aqui teve
impacto absurdo, né? Dos estudantes não conseguiam vir para cá, não conseguiam ir, até agora tem estudantes que não vieram, então, né, a mobilização está paralisada ainda em muitos lugares. Mas, do outro lado, teve essa outra forma. Queria que você falasse um pouco dessa contradição da internacionalização. Sim, Alexandre, obrigada pela tua pergunta. Eu penso que, de fato, é um fenômeno significativamente complexo e com diversas facetas. Então, categorizar a internacionalização como algo bom ou ruim, acho que é um caminho que não é muito inteligente, né? E aí o problema, assim, o meu foco, na verdade, é justamente nesses discursos que acabam pontuando a internacionalização como um imperativo ou uma espécie de bem incondicional. Então, muitas vezes esses discursos políticos e também acadêmicos, eles acabam enfatizando todo o progresso que a internacionalização traz, todos os aspectos positivos, sem fazer algum questionamento a essas questões amplas que são também contraditórias e que são complexas, que são contestáveis, ou até mesmo sem situar esse processo numa história que é mais longa também. Então, muitas vezes se fala a internacionalização é um fenômeno que surgiu nos anos 90 e que trouxe toda essa perspectiva para a universidade. E, na verdade, se a gente olha para a história da universidade e também para a história colonial da universidade, a gente pode perceber alguns padrões coloniais hoje que têm uma raiz mais profunda. Então, esse é o meu questionamento, assim, em relação aos discursos que acabam muitas vezes obscurecendo o outro lado da moeda, né? Como Minolo diria, o lado oculto, a face oculta da modernidade. Então, é mais nesse sentido, assim, mas de forma alguma é um discurso, o meu discurso é anti-internacionalização ou deixando de considerar os aspectos positivos desse processo. Obrigado, Fernanda. Até porque eu sei que você fez pesquisa com a UNILA, que tem exatamente uma universidade brasileira que tem uma proposta de a Unilab, a UNILA, né, que é uma proposta de internacionalização totalmente contra-hegemônica nesse aspecto tradicional, né, da internacionalização globalizada. Muito obrigado. Eu sei que a gente não tem mais tempo, mas já que você menciona isso, até assim, algo que eu percebi muito na minha pesquisa de tese foi justamente isso, que muita coisa não hegemônica ou contra-hegemônica acontece no contexto das diversas universidades brasileiras ou de outros países. No entanto, por conta desse discurso dominante, dessa raiz eurocentrada da internacionalização, aquilo que está mais desvinculado dessa racionalidade dominante não é categorizado como uma iniciativa de internacionalização. Então, aqui na instituição, na Federal de Santa Catarina, que eu fiz a minha pesquisa, eu evidenciei diversas iniciativas conduzidas por diversos departamentos que poderiam sim ser consideradas de internacionalização por trazer essa perspectiva multidisciplinar e multicultural. No entanto, é um discurso totalmente negligenciado de internacionalização. Então, mais um aspecto relacionado a isso que você mencionou. Desculpa aí estourar o tempo. Não, imagina, excelente comentário. Eu acho que é super importante posicionar isso, exatamente o que você colocou. Ju, te passo a bola agora para as considerações finais. Então, eu gostaria novamente de agradecer a cada um de vocês pelas excelentes apresentações e as pessoas que estão assistindo também, e as contribuições com as perguntas, e ótima contribuição de cada um para o outro. Foi excepcional, muito grata. E obrigada também pelo apoio da equipe de intérpretes da Across Linguals, que nos ajudaram com a tradução do português e o inglês. E lembrando novamente que entre os dias 1º e 12 de novembro haverá uma grande celebração do centenário de Paulo Freire aqui em Cambridge e que também contamos com tradutores e os eventos serão transmitidos online. Então, também esse acesso e essa união da Universidade de Educação Popular também. E os links estão aí do lado. Se houver interesse, por favor, cliquem antes da gente fechar a sala, porque não dá para salvar esse chat. Então, aproveitem para fazer isso já. E, mais uma vez, muito obrigada. Boa tarde e boa noite. Boa noite. Também boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite. É um prazer. Pessoal, obrigada. É um prazer. Obrigado, gente. Muito obrigado. Boa noite, bom final de semana. Obrigada, igualmente. Juliana. Opa, tô aqui.
Só pedir para você não esquecer do certificado, da declaração, atestado, no caso. Já vamos falar. Ale, tá aí ainda? Eu acho que ele saiu. Não, mas eu falo com ele já, e aí eu vejo. Se o certificado não ficar pronto, então... Ale, maravilhoso! Não, vai ter sobre o Mas certificado. tem que falar com a Ana Maria primeiro. Ela ainda está aqui? Não, A Ana Maria, para agradecer, porque a gente encerrou. Sim, tá aqui. Ana Obrigado. Maria? tem mensagem dos intérpretes. Eu me perdi Porque ela nas está na mensagens. sala, mas ela... Obrigada. Podemos sair. Sim, Ana Maria, eu agradeci Sim. muito a vocês, muito, muito, muito grata mesmo. Sobre os certificados, sim, todos os palestrantes, todos que apresentaram trabalho vão receber certificados nas próximas 2 semanas. Então, porque o caso dele é específico para trabalho, que ele ia trabalhar hoje, aí seria um atestado, mas 2 semanas cabe no seu cronograma, Matheus, ou não? Não, eu consigo falar com ela, olha, vai ser um certificado em 2 semanas, na hora não tinha como fazer, tá tranquilo, falo assim. Tá bom. Se tiver alguma urgência, tem um telefone, tem o e-mail, manda o e-mail, a gente ainda está de olho recebendo, se tiver uma necessidade, a gente dá um jeito de fazer alguma coisa, que não vai ser o final, mas é um provisório. Perfeito, gente, muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela troca, tá? Valeu. Não, obrigado, muito grata. Muito obrigado. E se você quiser tirar um print da tela para provar antes, pode também. Tem um vídeo. Gente, obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, até. Até mais. Sair, pronto.